Olá, povo! Bem-vindos à nossa aula de História do nono ano. Eu sou o professor Marlon, é um prazer estarmos juntos. Junto com a gente, tá aqui a Jéssica, dê um oi pra ela. E nós vamos para a melhor aula, para a nossa aula de História, onde nós vamos aprender muito. Vem com a gente, criança! Mas você precisa ter lápis, caderno, caneta à mão, anotar o que nós vamos aprender nessa aula para você continuar estudando. Não deixe a aula de história parar aqui. Combinado? E o que nós vamos estudar? Nós vamos falar de governo Juscelino Kubitschek no Brasil e principalmente tratar das consequências do modelo de nacional desenvolvimentismo colocado por ele. Ainda vamos conversar um pouquinho sobre o Paraná neste mesmo período do governo Juscelino Kubitschek. Aliás, marcado aí também pela construção de Brasília, a nova capital federal, que atraiu então muitos trabalhadores para essa região central do Brasil e que tinha como objetivo exatamente de levar desenvolvimento para essa região mais interiorana do Brasil, tirando um pouco as pessoas do litoral, os investimentos da região litorânea. Então, para essa nossa aula, vamos falar das consequências dessa política do nacional desenvolvimentismo. Para a gente começar, duas questões fáceis aqui para você relembrar, se aquecer para a nossa aula. Primeira, o que foi o chamado plano de metas do governo do Juscelino Kubitschek? Segunda questão, você lembra quem eram candangos? Essa expressão você está bem lembrado? Para te facilitar na segunda e lembrar, essa imagem que está na sua tela. Você tem trabalhadores aí na construção da capital federal, na capital Brasília, andando de caminhão aí pelas ruas bem poeirentas ainda de Brasília. Repare no fundo da imagem o início da construção do prédio do Congresso, ainda na fase estrutural. Conseguiu relembrar? Facilitou, candangos? Então vamos lá. A primeira das questões sobre o plano de metas, e o plano de metas foi um plano de governo que previa investimentos públicos. Onde o dinheiro público mais seria investido, as prioridades do governo Juscelino Kubitschek. E as prioridades foram energia, transporte, indústria, alimentação e educação. Principalmente energia, transporte e indústria, a ideia de desenvolver o país, torná-lo mais rico e atrair investimentos. Segunda questão, sobre os candangos, eram os trabalhadores que vinham de diferentes regiões do país para ajudar na construção da nova capital federal. Esses trabalhadores que vinham de outras regiões, chamados de candangos, os trabalhadores da construção de Brasília. Para a gente continuar a nossa aula, tem uma imagem na sua tela que é uma inscrição feita no prédio do Congresso Nacional por um dos trabalhadores, um dos candangos que ajudou na construção de Brasília. O que diz essa mensagem? Que os homens de amanhã que aqui vierem tenham compaixão dos nossos filhos e que a lei se cumpra. Será que esse crescimento econômico que o Brasil viveu nos anos 1950, ele beneficiou a todo mundo? Será que ele chegou a todas as pessoas esse desenvolvimento econômico? Será que todas as regiões do Brasil foram atendidas? Todas as populações do Brasil, tanto urbana quanto rural, de todas as regiões, foram atendidas de maneira igual por essa riqueza que estava chegando, esse desenvolvimentismo? Vamos conversar um pouco sobre isso nessa aula. Além disso, atualmente, a maior parte das mercadorias que circula no Brasil circula no modelo de transporte rodoviário, estradas. Sim, como essa da imagem. O modelo rodoviário, ele é, porém, mais caro que o ferroviário e do que o marítimo. E aí nós temos um problema, então, de encarecimento do transporte. Esse modelo rodoviário de transporte, ele foi mesmo adotado no Brasil, incentivado, a partir dos anos 1950, nessa chamada Era JK, durante o governo Juscelino Kubitschek. Então, o principal modelo de transporte no Brasil de deslocamento é o rodoviário, adotado principalmente a partir da década de 1950. Começando então a nossa conversa, durante o governo JK, Juscelino Kubitschek, a meta 27, dentro do plano de metas, a meta 27 se referia à indústria automobilística.
E essa meta foi totalmente alcançada. O Brasil conseguiu aí cumprir o plano que o Juscelino Kubitschek tinha traçado para a indústria automobilística. Traduzindo, atraímos os investimentos que eram esperados. Porém, isso trouxe como consequência o abandono das ferrovias, a dependência em relação ao sistema de transporte rodoviário. Os automóveis chegaram com mais força, caminhões, o investimento em rodovias. Aliás, a imagem que está mais à direita da sua tela mostra um pouco aí desses investimentos que chegaram na indústria automobilística. Os automóveis e o Fusca. O Fusca, um carro popular, se tornou o símbolo aí dessa industrialização automobilística no Brasil. Os automóveis chegando com mais força, com preços mais acessíveis para a população, com indústrias nacionais atraídas durante o governo de Juscelino Kubitschek. O governo JK, ele oferecia vantagens, ele oferecia facilidades para essas indústrias multinacionais que vinham de fora do Brasil para dentro. E assim, muitas dessas empresas se instalaram no Brasil. Entre as empresas estavam fábricas no chamado ABCD Paulista, ou seja, região metropolitana de São Paulo, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Diadema, o entorno da cidade de São Paulo. Entre essas empresas, instalaram-se a Willys Overland, a Ford, a General Motors e a Volkswagen. Aliás, você tem aqui uma imagem do presidente Juscelino Kubitschek na inauguração da General Motors em São José dos Campos, São Paulo. Incentivo à industrialização acelerada no Brasil. Exercício para você, para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre isso. Acompanha comigo o texto. A cidadania, isto é, os direitos sociais, políticos, jurídicos e econômicos da população nacional, não teve um desenvolvimento nem correlato, nem comparável ao ritmo e grandeza do que aconteceu no campo econômico. A maior parte da população continuou à margem dos benefícios gerados pelo desenvolvimento e crescimento da economia. Qual foi o principal objetivo do governo Juscelino Kubitschek? Se a cidadania não foi atendida, então qual foi o principal objetivo? Responde aí. O principal objetivo, relembrando, desenvolvimento econômico. Como isso poderia ser feito? Através da atração de empresas multinacionais, da instalação de empresas no Brasil, ou seja, industrialização acelerada. Então, o principal foco, desenvolvimento econômico com industrialização. Continuando a falar então sobre essas ações do governo Juscelino Kubitschek,
Esse crescimento econômico que nós acabamos de falar no exercício, no governo do Juscelino, ele criou um clima de otimismo, ele gerou muitos empregos, sim, porém, não beneficiou igualmente todas as regiões do Brasil. Não foram em todas as regiões que as empresas se instalaram. As indústrias recém-criadas, elas se concentraram na região centro-sul, atual região sudeste, região sul do país, especialmente estado de São Paulo, o que aumentou ainda mais as diferenças socioeconômicas entre as regiões. Como assim? São Paulo foi o estado do Brasil que mais atraiu empresas. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Nessas cidades, nessas regiões, as empresas mais se instalaram. Portanto, criou um clima de desigualdade, um cenário de desigualdade entre as várias regiões, cidades, estados do Brasil. Aliás, você sabia que o estado de São Paulo é o estado mais industrializado do Brasil? E boa parte dessa industrialização foi aumentada, incentivada no governo do Juscelino Kubitschek. Já que gerou empregos, ocorreu então uma forte migração de pessoas para esse centro-sul. As pessoas foram em busca dos empregos gerados ali. Portanto, saíram das suas regiões originais e migraram para onde os empregos estavam aparecendo. Milhares de nordestinos e de mineiros, aqueles que vinham do interior de Minas Gerais, deixaram sua terra natal e se mudaram para São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, todos eles em busca de uma vida melhor, em busca de um emprego, de uma condição de vida que a sua cidade natal não lhes oferecia. Aí você tem até uma imagem do lado direito da tela que mostra os imigrantes da Bahia numa hospedaria no bairro do Brás, em São Paulo, chegando a São Paulo neste momento aí para trabalhar nas indústrias que estavam se instalando nessa região. Lembra, aliás, o principal polo aí das indústrias de automóveis, por exemplo? O entorno da cidade de São Paulo, na região do chamado ABCD paulista. Então esse entorno, a região metropolitana de São Paulo e a cidade de São Paulo, atraiu muitas indústrias, foi um polo industrial muito forte neste período. Exercício para a gente conversar, observe bem o mapa do Brasil, tem algumas informações, e eu te pergunto, qual região do Brasil passou a atrair pessoas a partir dos anos 1960? Justifique essa resposta. Observando o mapa, e você teve um tempo para isso, ficou muito fácil de perceber qual região do Brasil atraiu a maior parte dos trabalhadores. São Paulo, bem óbvio. A maioria desses trabalhadores vinha do Nordeste e do interior de Minas Gerais, aqui para essa região de
São Paulo. Muitas pessoas deixavam sua terra natal em busca de quê? Oportunidade de trabalho, de emprego. E se essa região Centro-Sul, além de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte atraindo empresas, também eram essas regiões, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, que atraíam estes trabalhadores em busca de uma vida melhor, de emprego, de um salário melhor do que na sua região original. E como estava o Paraná neste período de desenvolvimento iniciado a partir do governo de Juscelino Kubitschek? Como o Paraná estava se posicionando no Brasil neste período? O principal produto desenvolvido na agricultura, principalmente na região norte do Paraná, a que estava em maior crescimento, café. Então, a produção de café teve auge aí no Paraná nos anos 1940, 1950. Produção de café, reforçando principalmente na região norte do estado do Paraná. Com o desenvolvimento deste café, da cultura do café, as elites paranaenses defendiam a ideia de superar a dependência que tinha em relação a São Paulo. Até então, principalmente esta região norte do Paraná tinha uma relação de dependência com São Paulo, muito maior do que a dependência com o resto do estado, uma relação próxima a Curitiba, com a capital, era com o estado de São Paulo. A partir desse desenvolvimento proporcionado pelo café, pelo dinheiro gerado pelo café, essa região norte do Paraná tentou aí ter a sua própria, não é uma independência política, mas superar a dependência de São Paulo e se estabilizar então como uma região rica e produtora nacional, respeitada nacionalmente. Então o estado do Paraná adquiriu aí uma maior importância no cenário nacional nesse período, muito por causa dessa produção de café do norte do Paraná. Houve, a partir disso, um aumento da malha rodoviária, com o aumento desse destaque da produção paranaense. A criação da rodovia do café é um grande exemplo disso. A rodovia do café, que tem por nome aí o prefixo oficial BR-376, uma rodovia federal. Ela interliga o norte do Paraná, ela sai ali do atual Mato Grosso do Sul, passa por toda a região norte do Paraná e chega até a capital, Curitiba. Essa rodovia tão importante foi asfaltada e recebeu o nome do café, exatamente como principal ponto de escoamento da produção de café, em busca tanto da capital quanto do porto de Paranaguá, para que esse café pudesse ser exportado. Portanto, asfaltar essa rodovia foi muito importante também para ajudar a desenvolver essa região norte do Paraná na produção do café. Esse período também marca a criação da Copel, por exemplo, em 1954. Outro grande elemento importante nesse crescimento do Paraná no desenvolvimento foi a criação da Companhia de Desenvolvimento do Paraná, a CODEPAR, que foi criada no governo do Ney Braga em 1962. Então, uma empresa dedicada a promover esse desenvolvimento, essa maior riqueza do estado do Paraná. Ainda nessa área de infraestrutura, a Sanepar, empresa de água e saneamento, foi criada em 1963. Percebeu, nesse período dos anos 50, 60, um grande desenvolvimento do estado e uma afirmação do estado do Paraná no cenário nacional como um importante polo também econômico, muito mais ligado à agricultura do que, por exemplo, a industrialização em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, mas o Paraná teve uma afirmação no cenário econômico nacional. 1953, durante o exercício de governo do Bento Munhoz da Rocha Neto, o Paraná passou pelos festejos dos 100 anos da sua emancipação política, 100 anos da existência do Paraná, separado de São Paulo. Portanto, a ideia de marcar esse grande desenvolvimento também neste período. Para essa comemoração, foram construídas muitas obras monumentais, principalmente em Curitiba, a capital, marcando então definitivamente essa grandeza do Paraná. A ideia era unificar o estado em torno da capital e de si mesmo, do próprio estado, e de valorizar esse progresso que o Paraná alcançava, essa modernidade ao qual o Paraná estava entrando. Aí você tem, por exemplo, na imagem do lado direito, o prédio, a sede do governo estadual, então um prédio muito moderno, que foi inaugurado em 1954, aí no cenário das comemorações dos 100 anos da independência, da emancipação política do Paraná. Portanto, é exatamente esse período de afirmação do Paraná, de mostras de
progresso do Paraná, de modernidade do estado, grandes obras principalmente na capital. Nesse cenário de destaque desse chamado desenvolvimentismo no Paraná, exatamente nesse mesmo período em que o Juscelino Kubitschek era o presidente do Brasil, no Paraná, 3 governadores se destacaram nesse mesmo período. Eles estão aqui, o Bento Munhoz da Rocha Neto, que governou de 1951 a 1955. No meio, a imagem de Moisés Lupion, que antecedeu o Bento Munhoz da Rocha Neto, governou de 1947 a 51 e depois substituiu o Bento Munhoz da Rocha Neto. O Moisés Lupion voltou em 1956 e ficou até 1961, sendo sucedido por Ney Braga, que governou de 1961 a 1965. Esses 3 importantes governadores da nossa história exatamente pegaram este período do desenvolvimentismo incentivado pelo governo Juscelino Kubitschek. Conversamos bastante? Então, um exercício aí para a gente confirmar o que aprendemos até este momento. Havia na região norte do Paraná, em 1947, 37.800 eleitores, passando para 366.972 em 1960, diante de um total de 724.019 eleitores em todo o Paraná. Presta atenção então no texto. Em 1947, o Paraná tinha 37.800 eleitores e somente 13 anos depois multiplicou aí por 10, praticamente por 10 o número de eleitores na região norte do Paraná. Os eleitores da região norte correspondiam à metade dos eleitores do estado do Paraná. Olha então o aumento de importância da região. 2 perguntas para você. Qual a principal atividade econômica da região norte neste período citado? E a letra B. Quais as ações realizadas no período podem ser citadas como exemplo de políticas de desenvolvimento da região? Responde aí. Principal atividade econômica do norte do Paraná, obviamente o café. Exemplos de realizações de políticas aí de desenvolvimento do estado. Nós podemos citar a rodovia BR-376, chamada de Rodovia do Café, criada aí, asfaltada para facilitar o escoamento da produção de café, além da Companhia de Desenvolvimento do Paraná, Codepar, a Copel e a Sanepar, empresas aí do estado, para ajudar no desenvolvimento do estado do Paraná. Certo? O que você aprendeu na aula de hoje, criança? Você viu que o crescimento industrial foi muito estimulado no governo Juscelino Kubitschek. Essa industrialização, ela ocorreu principalmente na região centro-sul do país.
E isso, essa industrialização do Centro-Sul, acabou criando uma onda de migrações internas em direção a essas regiões, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, que atraíram maior desenvolvimento. No mesmo período, o Paraná também passou por um período de grande desenvolvimento, de modernidade, de progresso. É isso, criança. Nós ficamos por aqui nessa aula. Bons estudos para você. Tchau, povo!